Aí eu fui voltando, quando eu lembro que era 30 de novembro, eu falei, vou voltar a celebrar a missa. Aí foi um senhor, que ele sempre participava da missa de Santo Antônio, que eu celebrava à noite. Aí ele chegava em casa, por volta das 20h30, 20h40, aí um dia a esposa dele falou assim, amor, que missa é essa de terça-feira, que termina 8h40? Ele falou, é o Frei Oslan. Aí ela falou, meu Deus do céu. Ele, não, mas você precisa ir, você vai gostar. Aí quando foi um outro dia, ele chegou naquele mesmo horário. Um outro dia, ele chegou naquele mesmo horário. Passou um tempo, aí eu voltei a celebrar. Aí ele, o Frei Oslan voltou a celebrar. Aí fui celebrar, na hora que eu cheguei lá, terminei a missa, eram umas 7h30. Aí ele voltou em casa, eram umas 7h40 mais ou menos. Ela falou, uai, você não foi para a missa hoje? Ele, não, o Frei Oslan está doente. Frei Oslan está doente. Aí passou, né, e ele chegava sempre naquele horário. Passei bastante tempo celebrando, pouquinho, então era bem mais curta a missa. Aí depois de quase 2 meses, deu umas 8h40, ele não chegou em casa. Aí na hora que ele chegou, ele falou, o que aconteceu? Eu pensei, você não atendia o celular, eu pensei que você tinha quebrado o carro. O Frei Oslan curou. O Frei Oslan curou. Então por quê? Por que eu contei isso para vocês? A missa é a mesma, mas a nossa intenção é diferente. Então o nosso tempo é intencionado na graça, e nós vamos militando no tempo, e vamos abrindo o nosso coração para perceber o trabalho de Deus na nossa vida, a obra de Deus que está sendo feita dentro de nós. E a cada instante que nós vamos ficando na presença de Deus, Ele vai nos dando a graça de assimilar cada vez mais o mistério que nós estamos experimentando. Então agora eu quero falar a todos os corações de boa vontade, a todas as pessoas que sentem no íntimo que precisa buscar essa vida mais inteiro na oração, mas tem aquele sentimento de divisão interior e começa a se dividir entre uma coisa e outra. E infelizmente esse abandono e esse descuido da presença na oração acaba nos impedindo de receber a graça. E o terceiro ponto é a estima. A estima pelas coisas de Deus. Eu coloco o meu coração, eu busco de toda a minha alma, eu me abro sem reserva para esse mistério, e eu começo a perceber que Deus está fazendo a sua obra na minha vida. E mesmo que eu esteja passando pelas demoras de Deus, e mesmo que eu esteja passando pela divisão do tempo e as coisas que me acontecem no cotidiano, existe dentro de mim uma estima profunda. E eu acredito que esse terceiro ponto retrata a presença de todos vocês aqui. Muitos de vocês estão vindo de uma jornada de trabalho. Muitos de vocês, para chegarem aqui, enfrentaram alguns obstáculos. Muitos de vocês, para estarem sentados aqui, chegaram um pouco mais cedo, tiveram que organizar outras coisas, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Mas por que você está aqui? Porque você tem estima pelas coisas de Deus. Você se abre à grandeza dessa presença, e o Senhor vai te responder.
porque o Senhor é Pai, e o Senhor nos ensina a entregar aos irmãos o pão, o peixe e o ovo. Se um filho te pede um peixe, você não vai dar uma serpente. Se o filho te pede um ovo, você não vai dar um escorpião. Porque existe dentro do nosso coração uma atenção com aquela pessoa. Por pior que seja o nosso coração, por pior que sejam os nossos sentimentos, mas existe dentro de nós o sentimento de querer fazer o melhor. Embora muitas vezes nós não consigamos, mas existe dentro de mim o desejo. E o Senhor quer nos dar o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma ideia. O Espírito Santo não é um sentimento. O Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma coisa boa. O Espírito Santo é a origem de todas as coisas. O Espírito Santo é a comunhão com o coração do céu. O Espírito Santo abre o nosso coração para as percepções profundas de Deus. O Espírito Santo nos dá conexão íntima e profundidade no céu. O Espírito Santo é a excelência do céu. O Espírito Santo é o sentimento do coração de Deus. O Espírito Santo é a manifestação do ser de Deus dentro de nós. E essa é a promessa de Jesus, que todos os homens ficarão cheios do Espírito Santo, que todos os homens serão inundados por essa presença divina, que é o próprio Deus agindo dentro de você. A fé é para mover as montanhas. A fé é para mover o impossível. A fé é para manifestar o expediente do céu aqui na terra. No propósito de Deus, nenhuma pessoa deveria ser enferma. A enfermidade não é de Deus. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei escandalizado, porque eu vou me convencendo e vou me consolando, mas na verdade, a vida em Deus é a restituição do equilíbrio com todas as coisas. E quando o nosso coração está cheio do Espírito Santo, nós somos restituídos em tudo que nos foi subtraído. Tudo que te roubaram, tudo que tiraram de você, o Espírito Santo devolve. O Espírito Santo coloca no lugar todas as coisas que estão dispersas. Existe uma missão. Eu posso fazer do meu estado enfermo uma missão para ser uma pessoa melhor e para fazer com que os que estão próximo de mim seja melhor. Mas não é da vontade de Deus que os homens sejam enfermos. Não é da vontade de Deus que nós sejamos doentes. Não é da vontade de Deus que nós sejamos atribulados e massacrados pela dor que às vezes a enfermidade coloca dentro de nós. Então, o Espírito Santo é quem vai te devolver sabedoria, entendimento, conselho, graça, paz. O Espírito Santo vai colocar no seu coração a capacidade de dar ordem a todas as coisas.
O Espírito Santo vai inundar a sua mente com o que é bom, com o que é puro, com o que é reto, com o que é justo, com o que é louvável, com o que é digno. O Espírito Santo tira de dentro de nós o sentimento da derrota. O Espírito Santo tira de dentro de nós a capacidade de se sabotar. O Espírito Santo abre os nossos olhos e começa a nos mostrar quais são os caminhos que precisam ser trilhados. E o Espírito Santo não traz a culpa, mas ele traz a libertação, o entendimento. Ele vai quebrando os grilhões, as maldições, os nós que foram feitos na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. O Espírito Santo gera em nós a paz, a comunhão. Alguns anos atrás, eu ainda era seminarista, morava também no Seminário São Francisco. O Frei Maurício me disse assim: Oslan, vai vir hoje 3 irmãs aqui e elas querem uma oração. Você poderia me ajudar na oração? Eu falei: posso. Aí fomos. Quando chegou lá, eu falei assim: qual é o motivo dessa oração, Frei Maurício? Não, é porque elas dizem que não conseguem namorado. Eu falei: Ave Maria. Não, que elas não conseguem namorado. Aí arruma um namorado, não dá certo. Aí vai lá, arruma outro namorado, não dá certo. Aí eu falei: mas Maurício, que situação. Pois é, Oslan. Eu falei assim: não, então vocês vêm aqui e eu vou marcar pra gente rezar. Aí eu chamei o Frei Oslan para rezar com a gente. Aí eu olhei e vi cada mulher bonita, uma mais bonita que a outra. Aí eu falei: mas por que essas mulheres não arrumam namorado? Aí uma disse: Frei, a coisa vai até bem, vai engrenando, daqui a pouco os homens não querem mais. Falei: pois então agora a gente vai rezar para eles quererem. Então, aí começamos a rezar. Fomos rezando, e eu fui abençoando aquelas mulheres, a família delas. De repente veio assim na minha mente, como se de um lugar escuro saía gotas de sangue. E eu não entendia o que era aquilo. E aquilo foi ficando muito forte. Eu peguei e falei assim: eu vejo uma situação escura, mas parece que é um órgão, e sai gotas de sangue desse órgão. Na hora que eu terminei de falar assim, me veio assim no coração: é o útero. Eu falei: aí me veio a palavra de sabedoria. Então agora nós vamos quebrar a maldição de aborto espontâneo em vocês. Algumas de vocês tiveram um aborto espontâneo? Aí uma virou e falou assim: não. Mas a mais velha disse: Frei, amanhã eu vou fazer um exame. E eu sofro de policistos e há muito tempo venho sofrendo com isso. Tenho muitos problemas nessa área e a minha ginecologista disse que talvez eu vou ter que tirar o meu útero. E eu peguei e falei assim: isso é uma maldição na sua vida, na vida de vocês. Aí ela falou: a minha mãe é filha única e a minha avó é filha única. E a minha mãe, para nos ter as 3 irmãs, a cada gravidez ela teve 3 abortos. Aí a mais velha começou a chorar muito. Aí ela pegou e falou assim: Frei, a minha avó contava pra gente
que ela se apaixonou por um primo, e naquela paixão ensandecida pelo primo, ela ficou grávida. O primo não a quis, ela foi expulsa de casa, e ela criou a filha dela, a nossa avó, foi criada pela mãe com muita dificuldade, e ela disse que ela jamais queria ter filho e que fosse mulher, que mulher nasceu para sofrer. E eu escutei isso da minha avó, eu escutei isso, a minha avó escutou isso da minha bisavó, nós escutamos isso da nossa avó, e eu escutei isso da minha mãe. E o nosso pai, quando essa minha irmã mais nova ainda era bebê, ele saiu de casa e nunca mais voltou. E a minha mãe, a minha avó tirou o útero, a minha mãe tirou o útero, e eu também vou ter que tirar o útero. E todas as irmãs tinham problema no útero. Eu peguei e falei: mas no nome de Jesus nós vamos quebrar essa maldição de aborto espontâneo. Que a maldição não é... E a bisavó tentou de tudo tirar aquela criança, e ela não conseguiu. Mas todas as mulheres tinham uma história de sofrimento e de dor, de sofrimento no matrimônio e no sofrimento para levar aquela gestação. Eu falei: pois no nome de Jesus nós vamos. E todas aquelas mulheres não desfrutaram do casamento e não tiveram uma vida saudável matrimonial. Nós vamos quebrar esta maldição. E começamos a rezar, e eu repreendia aquele espírito na vida daquelas mulheres. Eu pedi perdão, eu pedi que a filha mais nova olhasse para a bisavó e pedisse perdão por toda a maldade que ela experimentou da mãe e do pai, por todo aquele desprezo, por toda aquela situação. Eu falei: você tem alguma foto da sua bisavó? Não. Então você vai imaginar ela. Vamos pedir o Espírito Santo para trazê-la perto de você. E você vai pedir perdão. E nós vamos quebrar essa maldição lá na raiz pela mão do Espírito Santo. E rezamos, e rezamos, e rezamos. Elas foram embora. Passaram-se os anos. Eu estava morando já em Santa Maria. Me chega um convite. A mais velha estava me convidando para o seu casamento. Passou mais de 6 meses depois, a segunda mais velha mandou o convite do casamento. E quando eu me ordenei padre, eu celebrei o casamento da mais nova. E todas são mãe. Todas tiveram seus filhos. Aí eu te pergunto: como é que a gente tem acesso a isso? Como é que a gente tem acesso a essa história? De onde vem isso? É o Espírito Santo que revela. Então, o que elas queriam? Elas queriam namorar. Mas Deus não tinha um namoro para elas. Deus tinha a cura da linhagem familiar. Deus não tinha uma situação específica para aquela família, mas o Senhor queria fazer uma obra completa no coração daquelas mulheres. Então hoje eu quero te pedir a ter o coração no alto, para ter a percepção do que Deus está fazendo na sua vida. Deus não se esquece, Deus não nos ignora, e o Senhor não nos abandona. Ele é Pai, Ele tem pão para você, Ele tem saúde para você, e Ele tem refúgio para a sua vida. E nunca é tarde, é sempre o tempo
da graça. Então hoje eu quero convidar a comunidade a suplicar o Espírito Santo. Eu quero convidar a comunidade a implorar o Espírito Santo. Eu quero convidar a comunidade a sair daquela situação cômoda e entrar no inoportuno. Você precisa ser inoportuno com Deus. Você vai pedir para receber, você vai bater para abrir, e você vai perceber que o Senhor fará em ti uma obra extraordinária. Veja aquelas 3 mulheres. Na hora que o Frei me disse que elas queriam uma oração para namorar, eu falei, que coisa estranha. Que coisa estranha. Mas não era o namoro que elas queriam, mas elas queriam era ter vida, elas queriam ser livre, elas queriam deixar aquele jugo, aquela palavra maldita que estava na vida dela. Quantas famílias perderam tudo? Quantas famílias perderam, entraram numa miséria? Quantas famílias entraram em enfermidades? Quantas famílias entraram em situações tão difíceis? E às vezes sofre uma dor que não é sua. Aí você me diz assim, Frei, então Deus está castigando na minha vida o erro da minha avó, do meu pai? Não. Mas foi a má educação que você recebeu. Os sentimentos, a força que está em volta de nós, vai nos levando a repetir a história do papai, do vovô, do bisavô, do tataravô. E daqui a pouco nós estamos repetindo os capítulos. Mas só o Espírito Santo pode destruir. Só o Espírito Santo pode fazer essa obra. E Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque você não tem respeito humano. E você vai bater na porta. Você vai levantar os seus braços. Você vai clamar a graça. E no tempo o Senhor fará a obra. Eu queria ler para vocês um testemunho que antes de chegar aqui me entregaram na fila, e diz assim: boa noite, sua bênção, Frei Oslan, me chamo Sara Nunes Silva Brito. No segundo dia da novena, dia 29 de setembro de 2016, no final da exposição do Santíssimo, o Senhor disse que ao levantar o Santíssimo, o Senhor viu um neném numa maca de hospital, sendo erguido e curado. Eu, naquele dia, coloquei a foto do Lucas e clamei muito por ele, pois naquele momento ele estava na UTI e tinha operado naquele dia de um tumor na cabeça. Ele tem 1 ano e 6 meses. No momento chorei muito e tomei posse da graça. E ele está a cada dia melhorando. Aguardo o resultado de exame. Agradeço a Deus pelo seu dom e tenho fé que Deus vai fazer a obra por completo e que não será um câncer. Sua bênção, Sara. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês lembram? Quando eu levantei o Santíssimo, aí eu vi um bebê. Como um bebê levanta assim, né? Eu vi um bebê levantando da maca de um hospital. Aí eu quero dizer a essa mãe, onde é que ela está? Quero dizer para você, em breve tempo, Sara,
você vai ter o seu filho nos seus braços, na sua casa, junto da sua família, porque a obra que Deus começou, Ele vai terminar, Ele vai fazer uma obra extraordinária. Sabe por quê, meus lindos? Olha, meus lindos. Sabe por quê, meus irmãos? Deus é generoso, Ele é misericordioso e Ele sabe de toda a nossa necessidade. E quando você bate, e quando você pede, e quando você ergue os seus braços, Ele vem e manifesta a sua graça. Amém. Quem quer o Espírito Santo, diga amém. Então vamos ficar em pé, levanta os seus braços e sem respeito humano, eu quero suplicar que o nome de Jesus possa agora liberar dos céus uma graça nova, o dom do Espírito, a força do Espírito, a presença viva do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, no nosso íntimo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre essas famílias, vem Espírito Santo sobre este lugar, vem Espírito Santo sobre as raízes enfermas, vem Espírito Santo. O Senhor pode tomar posse da nossa vida, o Senhor pode tomar posse do nosso coração, o Senhor pode realizar maravilhas, o Senhor pode manifestar a tua graça. Eu quero, eu preciso, eu necessito, Espírito Santo, de ti. Eu preciso, Espírito Santo, eu necessito das tuas mãos, eu necessito da tua orientação, eu necessito da tua graça, eu necessito da tua presença. E diga você, meu irmão, eu quero o Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, eu necessito do Espírito Santo. Senhor Jesus, o Senhor sabe do íntimo de cada um, o Senhor sabe da necessidade de cada um, o Senhor sabe das dores antigas e presente de cada um. O Senhor sabe, Jesus, dessa família, o Senhor sabe, Senhor, dessa necessidade. Por isso vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, levanta um povo forte, pelo soberano nome de Jesus, Espírito Santo, pelo soberano nome de Jesus, Espírito Santo, e traz alegria, traz a saúde, traz a esperança, traz a bênção, traz o seu nome sobre este povo, Espírito Santo. Cura, Espírito Santo, liberta, Espírito Santo, quebra as maldições, Espírito Santo, pelo soberano nome de Jesus. Vem quebrar, Espírito Santo, as maldições de miséria, as maldições de acidente trágico, as maldições, Espírito Santo, de matrimônios destruídos, as maldições de falência. Vem, Espírito Santo, quebra as amarras. Vem, Espírito Santo, levanta, cura, liberta, Espírito Santo, pela presença de miríades e de miríades, de milhares de anjos. Eu suplico auxílio do mundo espiritual, eu suplico auxílio dos anjos, dos seres espirituais que estejam aqui a trabalhar, a manifestar a graça, o poder, a tua presença. Vem, Espírito Santo, pelo soberano nome de Jesus, Espírito Santo, e repousa sobre nós poderosamente. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa. Suplica essa graça.
Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós. Traz unção a nós. Espírito Santo Espírito Santo repousa sobre nós. Espírito Santo repousa sobre Espírito Santo repousa sobre nós. E diz comigo: Senhor Jesus, eu preciso, eu necessito da graça do Espírito Santo. Senhor Jesus, eu estou aqui porque eu creio que no teu nome todas as coisas poderão ser mudadas. Senhor Jesus, manifesta o teu poder, a tua graça, a libertação na minha alma, no meu corpo. Senhor Jesus, pelo poder do teu nome e da promessa que o Senhor fez ao mundo, tudo o que pedirdes no meu nome, vocês receberão. Senhor Jesus, é no teu nome que eu peço o Espírito Santo. É no teu nome que eu suplico a graça e o poder do Espírito Santo. Senhor Jesus, é no poder do teu nome que eu desejo a fonte de toda a graça, o Espírito Santo. Espírito Santo, dom do céu, seja bem-vindo no meu coração. Espírito Santo, Espírito de excelência, Espírito Santo, virtude do alto,
Espírito Santo, graça eterna, venha no meu coração, no meu íntimo, e quebra, Espírito Santo, todas as maldições. Liberta, Espírito Santo, no poder do teu nome e na tua presença, o meu íntimo e a minha vida. Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida. Eu vou orar e Deus vai me erguer com sua força. Eu vou orar, eu vou orar e Deus vai me erguer com sua força. Muralhas vão cair, nada pode resistir ao poder da oração. A igreja canta: eu vou orar e Deus com sua força. eu vou orar, eu vou orar e Deus vai me erguer com sua força. Muralhas vão cair, nada pode resistir ao poder da oração. Eu vou orar, eu vou orar e Deus vai me erguer com sua força. Eu vou orar, eu vou orar e Deus vai me erguer com sua força. E agora abra os seus lábios e faça o seu pedido. Reza agora para Deus. Diga para Ele a sua necessidade. Diga para Ele do que você precisa. Diga para Ele qual é o milagre que você necessita. Diga para Ele qual é a graça que você tanto precisa. Diga para Ele. Diga para Ele das suas dores. Diga para Ele das suas necessidades. E deixa Ele fazer em você uma obra viva de amor, uma obra plena de graça. Escuta, Jesus, o que precisa. Senhor, tira de nós o orgulho, Jesus. Tira de nós, Jesus, a vaidade. Tira de nós, Jesus, a mentira, Jesus. Tira de nós, Jesus, esse sentimento superior. Tira, Jesus. Levanta um povo, Jesus. Um povo simples, Jesus, que te ama, somente que te ama, Jesus. Quintalalama cantalarabadorere, olere candalama naniu iri candore, ilarabaduria cantalarabaduluro mandalara manderere, iliri cantalabalara cantere la iuia candarala, olere cantalara maniu iri cantalara manderere, olere candarala balaria suribiria cantalara mandere, olere cantalara balura cantalara bakisore cantalani. Iri cantara la lavara siribirio condere Oliri cantara la badolore mandere cantara la ibre mandere Olere cantara la bassore cantara la bashiri cantere
Liri canta la balaia la tunia canta la rabaduria candorolo la mandere. Lere canta la rabacassore canta la rabandoleri. Laribia canta la rabasso mandela iwabasuribi. Lere canta la rabaconte nala racansore. Liri canto la rabassuri cantara yere. Oh liri cantara la balara cantere. Oh liri cantara la balaria suri biriria cantara la balaria. Oh liri cantara la balaria sore canta la rabaturia cantara la. E liri canta la rabadolere canta la rabassore cantere. Eu vou orar e Deus vai me erguer com sua força. Eu vou orar, eu vou orar e Deus vai me erguer com sua força. Muralhas vão cair, nada pode resistir ao poder da oração. Eu vou orar e Deus vai me erguer com sua força. Nada pode resistir ao poder da oração. Eu te peço, Senhor Jesus, cura os enfermos, Senhor, liberta os cativos, Jesus. Traz a vida, Senhor, traz a esperança, Jesus. Tira o desespero, a tristeza das almas, Senhor Jesus. Manifesta, Espírito Santo, a tua graça, a tua presença, as tuas maravilhas, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, pelo soberano nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, pelo soberano nome de Jesus, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo alegria, Espírito Santo. Derruba os poderosos, Espírito Santo. Levanta os simples, Espírito Santo. Manifesta a tua graça, Espírito Santo. Traz esperança, traz saúde, Espírito Santo. Nós destruímos a enfermidade, nós expulsamos as forças malignas, nós expulsamos a força do mal e trazemos a graça da vida, o Espírito Santo, a presença de Deus. Suri candara lala, uri candara lala balaria, suri cantala la mande, iri candara la iria balara balaria, uri candara lala balaria, uri laria, iri cantala la balaria, cantere. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E diga isso para Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Agradece agora. Agradece.
Agradece, louve. Obrigado, Jesus. Grande és tu, Senhor.